Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais essa transmissão ao vivo, aí trazendo uma experiência com a autoconstelação da Cláudia Pavan. Cláudia é nossa ex-aluna do método ACV e atualmente é staff das turmas que estão acontecendo. E ela teve um encontro consigo mesma dentro do seu processo de autobusca que ilustra demais a dor que é necessário para que se melhore, a dor da desistência da revolta. E deixa eu ver se ela já está aqui. Cláudia, logo que tiver, dá um oi aí pra gente te convidar para entrar junto. Então nós estamos nesse momento com o desafio da autoconstelação rolando. Hoje nós liberamos a aula 3 de um total de 4 aulas e durante essa semana, até a próxima segunda, a gente está realizando aí esse desafio, onde as pessoas estão sendo desafiadas a realizar uma autoconstelação de aproximadamente 8 minutos por dia. E os resultados têm sido fenomenais. Vocês, talvez que nos acompanhem, talvez tenha visto nos stories que a gente está postando os depoimentos das pessoas. Eu sinceramente estou muito feliz com todo esse resultado desse método. Venho me empenhando ao máximo para melhorá-lo a cada dia e percebo que a cada dia que eu ensino, que eu entrego desse valor às outras pessoas, eu aumento a minha capacidade de receber as informações, justamente por esse olhar que vocês me ajudam a ter através das suas perguntas, através das suas experiências. Porque eu tenho a minha experiência e com certeza uso ela dentro desse conceito todo da técnica, mas o que vocês me trazem de experiência, de necessidades, de feedbacks, é fundamental para que o método melhore cada vez mais. Quem não está participando ainda do desafio, assim que terminar minha live aqui, vai lá no meu perfil, na minha biografia, lá tem um link. Você clica nesse link, você coloca o seu e-mail e já vai ser direcionada diretamente para o blog do desafio. Lá já tem 3 aulas liberadas e na segunda eu vou liberar a 4ª e última aula, juntamente com uma oportunidade para quem queira se aprofundar no estudo da autoconstelação. Então, deixa eu ver, eu acho que a Cláudia talvez já esteja aqui. Cláudia, dá oi aí, Cláudia, se você tiver. Deve estar chegando aí. Enquanto isso, vamos proseando aí. Quem aí de vocês está participando do desafio da autoconstelação? Por favor, levanta a mãozinha assim, fala eu. Cris está perguntando, vai ficar disponível até quando? Na segunda-feira, as 3 primeiras aulas saem do ar e fica só a 4ª aula disponível, na segunda-feira. Então, quem não assistiu, assista, que na segunda-feira já não tem mais. As 3 primeiras aulas ficam até domingo. Na segunda-feira é a aula 4ª, que é a aula de fechamento, e ela fica sozinha lá no blog. E essas autoconstelações conduzidas que tem para serem feitas uma vez ao dia, elas estão dentro da aula. Dentro de cada uma das 3 aulas, das 4, tem uma autoconstelação conduzida com aquele tema. Então, a primeira aula que já está disponível desde segunda-feira,
fala da expansão da consciência e do acesso ao campo intuitivo. E aí tem uma autoconstelação conduzida específica para isso. E a aula 2 vai falar de empoderamento através da ressignificação dos traumas, assunto que a gente abordou bem ontem na live de ontem à noite também. Essa live está aí no meu feed. E a aula 3 vai tratar a questão da relação com os pais e o quanto isso traz fortaleza, quanto isso traz leveza na condução da vida. Existe um mecanismo aí que era inconsciente, agora a gente está mostrando aqui, em que o julgamento que eu faço aos meus pais e toda a minha origem volta-se contra mim como uma autocondenação. E quando a gente descobre isso, a gente se motiva a fazer um movimento de abrir mão de julgar os pais pelo que eles viveram ou fizeram. Considerando o julgamento, tristeza, raiva, vergonha ou pena que você sinta em relação ao seu pai, em relação ao que ele fez, ao que ele viveu, ao que ele sofreu. Se você tem algum desses sentimentos, você acaba se conectando com a memória no campo de informação, no inconsciente coletivo, daquele sofrimento. E aí você vive com a imagem daquele sofrimento inconscientemente dentro da sua cabeça, projetando ao seu futuro mais do mesmo. A repetição daquela imagem que está sendo, no fundo, rejeitada. Porém, está lá no subconsciente uma imagem de sofrimento, e é essa imagem de sofrimento que se projeta para a vida. À medida que a gente aceita que o sofrimento tenha acontecido, ele vai ficando para trás. E a gente abre espaço no nosso subconsciente, na nossa mentalidade criadora, né? Abre espaço para colocar o que a gente quer. A gente tira o que a gente não quer, através da integração sistêmica, e aí a gente abre um espaço para colocar o que a gente quer. Aí a gente começa a pensar nas nossas metas, nos nossos projetos, no nosso futuro, o que a gente afirma, e isso vai sendo criado em nosso futuro, em nosso destino. Então, essa é uma base geral do que é a constelação familiar. E a constelação familiar, justamente, é a técnica que vai te ajudar a fazer esse movimento da essência, que é esse movimento de abrir mão, de fazer birra, né? Deixa eu ver se a Cláudia já entrou. A Cláudia, ela entrava com um login que eu não lembro. Cláudia, você já está aí? Se você tiver, fala. Aqui, ó, Regina, onde acho as 3 aulas, doutor? No blog do desafio, que o link está no perfil de todas as minhas redes sociais. Ô Cláudia, fala, sou eu, Cláudia, porque eu não sei qual que é o outro nome que você tá aqui na live. Ah, tá, Cruzeiro do Sul. Ótimo. Achei. Olá, Cláudia, muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Desculpa pelo Cruzeiro do Sul, eu não sou muito boa ainda em redes sociais. Pode ficar tranquila. Com certeza, a rede social, a internet como um todo, é uma benção, mas é um desafio, né? E tem disso. Às vezes a internet não funciona, a gente quer fazer live, não faz direito, mas é assim mesmo. E aí, como que você está? Muito agradecida, muito feliz, porque esse desafio é maravilhoso. Estou participando firme. Que maravilha, que maravilha. Está tendo um grande aprendizado, como tudo, né? Parabéns. E quero te agradecer por ter vindo aqui, trazer a sua experiência. O objetivo disso é mostrar na prática o que a constelação familiar
através da autoconstelação, pode realmente ajudar. Qual é o caminho, né? Você vai contar um pouquinho do seu caminho de realização dentro da prática. E a Cláudia, né, para quem está aqui assistindo, ela atualmente é nossa staff. Ela fez o curso, o método ACV, que é o Autoconstelação para a Vida, na turma anterior, e na turma atual ela é nossa staff. Então tem um processo de bastante vivência aí com a constelação e a autoconstelação. Quem tiver dúvida para perguntar a Cláudia sobre como foi, né, diante de tudo que ela está falando, tem esse botãozinho de interrogaçãozinha, você clica nele e eu abro as perguntas, que aí dá para todo mundo ver, beleza? E essa vivência aqui, ela é fantástica, então não esquece de clicar nesse aviãozinho aí e chamar as pessoas que você gosta para elas estarem conseguindo acessar isso que, com certeza, se você está aqui, já está tendo benefício. Vamos partilhar isso com as outras pessoas, vamos colocar no nosso círculo, né, de relações coisas tão libertadoras e construtivas. Vocês são todos meus convidados. Cláudia, conta pra gente como que foi a sua trajetória, como que era a sua vida antes, né? Quais eram as dinâmicas, quais eram exatamente os sofrimentos que aconteciam no seu dia a dia, antes de você saber, né, quais eram as causas. E qual que foi o movimento que você fez da sua consciência para realmente conseguir, e como ficou sua vida depois de ter tido a sua experiência com a autoconstelação? Conta pra gente, por favor. Então, eu que agradeço essa oportunidade, em primeiro lugar, né? A todos. Esse curso que eu fiz, as pessoas, esse curso que eu estou agora, a oportunidade maravilhosa. Então, doutor Jim, a minha vida, ela era muito amarga, né? Muito amarga, muito triste, depressões. Eu passei por muitas depressões, já tentei não, né? Na minha cabeça era só a morte que podia me tirar da onde eu estava, né? A morte, meu filho, quando nasceu, eu não queria meu filho, pela situação do casamento, um casamento muito provado, né? Muita tristeza. Meu filho também hoje, impressionante que como tudo vem, tudo acontece dentro desse emaranhamento quântico, né? Na família, né? E então muita tristeza, muita raiva, muita submissão, encontrando muitas pessoas que a minha caminhada sempre foi com pessoas batendo de frente comigo, né? Dando ordens para mim, né? E isso era uma coisa que eu tinha acostumado a viver, mas eu não aceitava isso dentro de mim, porque quando eu ia falar, eu explodia. Então eu guardava, aquilo se transformava em uma mágoa muito grande e eu acabava descontando em pessoas que realmente não tinha nada a ver com o problema. Olha que interessante, né? Mas eu fazia isso e passei depressões aqui na Itália quando eu cheguei, por períodos, perder a fé, não ter vontade de lavar uma louça, não ter cuidado. Eu fazia exatamente o que minha mãe fazia, né? Mas eu não sabia fazer diferente. Então, você vivia uma dinâmica que esse comportamento da sua família de querer mandar em você te fazia agir assim também? Totalmente, porque tudo me reportava a minha mãe, né? Ao modo dela gritar e a submissão do meu pai, né? Então, eu era muito ligada à submissão do meu pai, porque eu julgava meu pai como, hoje eu entendo, né? Como não sendo um bom pai. E a minha mãe como não sendo uma boa mãe, né? Porque no final era isso, né? Por mais que ela fizesse, tenha feito, eu não conseguia fazer diferente do que ela fez. Sim. E quando você percebeu-se
imitando, né, o comportamento da sua mãe, qual que foi o movimento que você precisou fazer da sua intimidade mesmo para resolver isso? Então, quando eu comecei a fazer o método, primeira coisa foi quando eu entrei na minha parte, na minha infância, né? A infância foi muito difícil. E quando eu percebi que eu condenava e que eu rejeitava, eu queria meu passado diferente. Eu entendi que eu tinha a palavra maior para mim é acolhimento, e essa eu levo para todo mundo que eu conheço, porque eu já passei por tantas coisas, aceitação, eu aceitava, mas eu não mudava. O acolher ficou para mim diferente, em olhar que eu realmente estava passando por tudo aquilo e que estava certo, porque eu aprendi daquele jeito e eu sabia fazer aquilo. Eu não sabia acolher meu passado e nem passar para o meu filho uma mãe diferente, porque eu era aquela mãe que eu determinei na minha vida que foi a minha mãe, né? E via o meu marido como mãe dele. Então, o que mudou, o que eu consegui mudar é olhar o meu pai e minha mãe realmente como eles foram, que me deram a vida, maravilhosos. E isso não foi fácil, porque as situações começaram a se apresentar. Algumas vezes eu caía, algumas vezes eu prestava atenção, né? Mas foi no acolhimento. Então, essa palavra para mim é acolhimento. É fazendo os exercícios que eu continuei fazendo, e cada dia um pedacinho entrava em mim e eu mudava a minha postura. Eu não mudava meu pai e minha mãe, eu não mudei meu pai e minha mãe, eu não mudo meu filho, eu não mudei ninguém. Eu mudei o meu olhar para aquilo que acontecia através das constelações. Sim, Cláudia, é muito interessante, muito legal esse encontro. E dentro desse trabalho, a gente percebe que o uso demais da racionalidade acaba atrapalhando. E às vezes a gente precisa acessar o nosso inconsciente através dos processos introspectivos que traz imagens, emoções, sensações físicas. E dentro desse processo em que o corpo é uma antena intuitiva, eu vou propor agora uma atividade com todos vocês que estão aqui conosco para mostrar, e a Cláudia faz daí também, para mostrar o quanto o vínculo com o campo de informação paterno e materno tem importância. Inclusive, isso que a gente vai fazer aqui é parte de uma das atividades do desafio que eu coloquei de ontem para hoje, que é o seguinte: você se centra no seu centro de gravidade, ou seja, você está sentada, né, você fica ereto no seu centro de gravidade com o corpo solto. Você sente o seu corpo, né, todo mundo sentindo o corpo. E agora imagina, atrás de você, ao lado direito, o seu pai. E atrás de você, ao lado esquerdo, a sua mãe. Feche os seus olhos e imagina que eles estão aí atrás de você. Você olha para trás, olha para o seu pai, sente que ele coloca a mão nos seus ombros e olha para você. E agora você olha para o seu lado esquerdo, está sua mãe, ela coloca a mão no seu ombro e você olha ela com um olhar gentil, com o coração aberto. De um modo geral, largando de rejeições ou julgamentos. Agora abra os olhos e qual é a sensação? Coloque aí nos comentários, gente. Qual foi a sensação que vocês tiveram quando, dentro da informação da sua mente, você colocou os seus pais te dando costas largas, te impulsionando para a vida? Conta pra gente, Cláudia, como foi para você?
Então, né, como esse trabalho ele não acaba nunca, é impressionante, porque eu tenho um relato para fazer que aconteceu agora há pouco, um desafio. Meu ex-marido teve um problema com meu filho, né? Antigamente, foi muito interessante você falar agora do racional. Eu fiz tantos outros trabalhos antes, né? Que eu venho já, são 4 anos que eu estou tentando me conhecer. E quando eu entendi ali que as pessoas me tratavam assim, qual foi a minha primeira reação? Gritar com todo mundo e tirar todo mundo da minha frente. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz, não sabendo como fazer diferente. E agora, com meu filho, aconteceu uma situação com meu ex-marido muito forte. Ele veio aqui, meu filho, ele veio almoçar aqui, ele estava muito nervoso. Então, quando ele começou a me contar do pai dele, eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele levantou, colocou a mão assim em mim, segurando. Eu senti o ódio dentro dele e o tremor do braço. Naquele momento, vou falar que eu fiquei um pouco... Não sabia como reagir naquele momento, né? Conversei com ele, falei, orientei, calma, precisa ter calma, mas naquele momento nem eu sabia direito o que eu tinha que falar. Ele foi embora e eu eu fiquei em oração, eu fui fazer a constelação e foi interessante que no outro dia meu ex-marido me escreveu, né? Contando com a raiva, porque eu teria já ligado para o meu ex-marido, pegando as defesas do meu filho e colocando meu marido como péssimo pai. Só que eu entendi que quem colocava o péssimo pai era eu. Pro meu. Então, eu não entrei dentro dessa briga deles. Pelo contrário, eu falei para o meu marido meu ex-marido, o que eu pensava, né? Dentro do meu processo. E foi interessantíssimo que eu fiz o desafio e durante o desafio veio o meu pai, toda essa situação. E eu convidei eles para jantar aqui em casa. E a harmonia que veio. Eu não fiz nada. Os gritos que eu ia dar para o meu ex-marido foi ele que deu comigo, mas tudo eu ouvia com gratidão. Dizendo, tá vendo? Todo esse é o julgamento que eu faço pelo meu pai, me colocando no lugar do meu ex-marido, entendendo que ele, como eu, temos uma mesma história, né? Como a minha irmã. A história, o emaranhamento, ele entrelaça casamento. Olha, impressionante que veio para mim. Casamento, amizades. Mas a coisa que eu percebi com a minha irmã, sabe o que é lindo? É que a dor da família, ela é igual para todos no núcleo familiar. Porque eu e minha irmã estamos notando, até meus tios, meus primos, são as reações que são diferentes. Cláudia, em relação à sua relação com o seu filho e com o seu ex-marido, como que era e como que está agora? Agora, com meu ex-marido, eu não tinha conversa, não tinha diálogo. Com meu filho, tinha aquilo que minha mãe fazia comigo. O que era, eu fazia comida, eu dava aquilo que eu tinha para dar, né? Com meu ex-marido era uma reação de submissão, né? Era grito, ele gritava, tudo que ele fazia era no grito. E hoje, né, eu me separei, mas eu fiquei um período ainda sem falar com ele. E foi quando eu comecei a fazer o método, né? Quando comecei em fevereiro. E foi maravilhoso porque um dia, assim, ele me escreve e eu senti uma gratidão no meu coração e comecei a conversar com ele. E meu filho também está tendo nós estamos podendo conversar. O que mudou é que não tem gritaria, não tem imposição, porque na minha submissão eu também impunha. Quando eu queria falar alguma coisa, eu impunha, eu não ouvia. Então isso mudou. Eu consigo ouvir, ficar quieta, silenciar e responder. Isso mudou. Certo. Então não tem mais gritaria, não tem mais submissão. Não. O que tem na relação de vocês três? Tem família. A família que eu nunca pensei que eu pudesse ter. Isso é maravilhoso.
a família que eu procurei, né, e que eu nunca consegui ter. Dentro da minha solidão, hoje eu estou percebendo, mesmo que somos separados, eu e o pai dele, tem a família. E no seu pensamento, o que mais interferiu para essa melhora dentro da sua descoberta com a autoconstelação? Simplesmente respeitar e acolher meus pais. Essa foi o fundamental para mim. Foi poder olhar para os meus pais sem... Eu tinha dó do meu pai, raiva da minha mãe, dó da minha mãe, raiva do meu pai, vergonha, vergonha de mim. Eu percebi tantas situações que me doeram tanto, mas quando você fala assim, né? Olha agora. Se eu olho agora para a minha vida, eu falo, olha que maravilhoso que é, e tudo através deles, né? Então, isso que é lindo. Isso é maravilhoso. Com certeza. Eu acho que todo esse processo de integração sistêmica é a arte de achar o lado bom de tudo, para que esse lado bom seja focado, seja aumentado e esteja projetado ao nosso futuro. É maravilhoso tudo isso. Fantástico. E profissionalmente, como que foi a sua experiência, né? A gente sabe que o método ACV, que é o Autoconstelação para a Vida, tem 5 etapas. Uma etapa de conexão e percepção, uma etapa de conexão com os pais, com a origem da vida, uma etapa de conexão com relacionamento, trabalho e dinheiro. Cada semana trabalha um. Na relação com o trabalho, como que era antes e como que ficou depois? Então, com relação ao trabalho, eu desde pequena eu tinha aprendido a trabalhar com o meu pai. Ele tinha uma tipografia em casa. Então, eu tinha que trabalhar e eu não recebia. Né? Então, na minha cabeça, eu já, né, dentro das informações que eu recebi, era isso que eu tinha que fazer. Minha mãe trabalhava como uma escrava era aquela coisa incansável. Então, o que eu fazia? Quando eu comecei o método, era muito maravilhoso, porque eu estava trabalhando na casa de uma grande amiga minha, né? E me deu aquele start. Falei, porque eu tenho uma profissão que eu amo. E eu não consigo fazer essa profissão, né? Só que, o que eu fui entender? Que tudo me levava a fazer outras coisas, mas não essa profissão. Eu tinha que trabalhar como um camelo e até quando eu ia receber o dinheiro, eu tinha vergonha. Eu achava que eu não merecia aquele dinheiro. Porque isso era aquele emaranhamento do meu pai, né? Que já vinha de lá. E foi impressionante, porque quando eu comecei o método, quando você pergunta, né, por que eu estou nesse trabalho ainda? Eu tive um insight assim, falei, por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu não faço o trabalho que eu quero? Por que eu acredito? E foi muito maravilhoso que tudo foi me levando para reentrar no processo dos meus pais, reentrar e refazer para poder entender o que é que eu tinha que desistir, né? E o que eu tinha que desistir, doutor Jim? Desistir daquela criança que ficava ali chorando. Por que eu não ganho? Por que meu pai não me paga? Olha, que era isso que eu fazia. E então eu desisti disso e hoje eu sei o que eu desejo fazer. E posso trabalhar horas e horas e horas nesse trabalho que eu amo. Então isso Sim. é fantástico. Olha que interessante. Você ressignificou a sua relação com os seus pais e melhorou o relacionamento com o seu filho e o seu ex-esposo. Você melhorou a sua relação com o trabalho, né? A experiência dos seus pais com o trabalho, e você melhorou a sua vida. E assim, todas as áreas estão relacionadas à nossa referência de pai e mãe. É por isso que o relacionamento, a postura diante de pai e mãe é um assunto central dentro da constelação familiar e traz essa importância toda. Inclusive, teve um monte de gente que chegou depois aqui e que não pegou aquele primeiro exercício. Agora nós vamos fazer aquele exercício e eu vou complementar com um pouco mais.
para a gente ter a sensação, né, física que reflete do que se trata a nossa relação com os nossos pais e com a nossa origem. Então, eu expliquei que a nossa racionalidade, às vezes, pensa assim, não, mas não tem nada a ver, é só outra pessoa. Né? Então, a nossa racionalidade, às vezes, simplifica demais, mas, porém, quando você traz para uma sensação física e também se permite uma sensação emocional, uma informação vem, tá? Então, esse exercício é o seguinte, você se centra no seu centro de gravidade, né? De forma que o corpo fique mais ereto, né? Sentado mesmo, ou de pé se quiser. E você imagina atrás de você, do lado direito, o seu pai, e atrás de você, o lado esquerdo, a sua mãe. E aí, todo mundo junto, fecha os olhos e imagina. Eles estão aí atrás de você. Você olha para trás, para o lado direito, e vê o seu pai. Ele olha para você e coloca a mão no seu ombro. E você sente com humildade o que ele te transmite. Você olha para o lado esquerdo e vê atrás de você a sua mãe, e ela coloca a mão no seu ombro. Você olha nos olhos dela e simplesmente, gentilmente, você abre mão dos seus julgamentos. Você apenas agradece com o seu olhar. E agora você imagina atrás da sua mãe os seus avós maternos. Olhe atrás da sua mãe os seus avós maternos. Olhe na face de cada um deles. E você agradece também. E agora você vira ao lado direito, olha para o seu pai, e atrás do seu pai estão os seus avós paternos. Você vê a face de cada um deles. E humildemente você agradece. E sente que tudo que eles fizeram é para que você esteja aqui, agora, na vida. Você sente no seu coração uma grande gratidão. E aos poucos, pode vir voltando, e cada um ao seu tempo abrir os olhos. E aí, gente, coloca aí nos comentários o que você sentiu nesse exercício. Como foi para você olhar para os avós, Cláudia? Maravilhoso. Maravilhoso, porque eu não conheço ainda eu só lembro da foto da minha avó paterna. Do meu avô, eu não sei. Mas é como se fosse a integração. Olhando para o meu pai e para minha mãe, é como se eu já integrasse tudo isso. Tudo vem vem junto, não sei explicar. Tudo é junto, é maravilhoso. Eu olho para cada um deles, exaltando a característica de poder que eles tiveram. Eu olho para o meu avô paterno, pai do meu pai, que veio do Líbano ainda adolescente, e vejo nele coragem. Vejo nele uma capacidade de comunicação. Você sabe, talvez saiba, né, que você mora na Itália, né? Em Roma, não é isso? Em Roma. Em Roma. Cláudia mora em Roma. E talvez você saiba que a língua árabe, ela é muito poética. É muito poética, é muito rica. Então, o povo árabe desenvolveu uma boa linguagem. E o meu avô, mesmo sem falar português, ele veio e aprendeu um pouco, mas de qualquer maneira ele comunicava muito bem e vendia bem. Ele trabalhou como mascate, uma carroça,
um monte de produto e vendendo nos interior, trocando por galinha, trazendo as galinhas e trocando na cidade. Olha a coragem, olha o quanto ele foi forte na capacidade de se colocar no mundo, né? Casou com a minha avó, muito religiosa, descendente de franceses, indígenas. Eu acho que tem um sangue afro também. E ela é muito ligada à cura. Ela curava com emplastro de sal grosso. E aí depois eu pensando, nossa, esse sal grosso é bom mesmo. Aí depois eu pensando bem, eu via que, depois estudando como médico, que o sal grosso só não faria aquilo. Né? O sal grosso do lado de costas não consertaria 3 costelas em 10 dias quebradas, né, do meu avô, igual foi, entendeu? Então eu trago dela a força da cura, vovó Nana, vovô Mamed e vovó Nana, os paternos. E os maternos, a gente já estão todos falecidos, pai Dete e mãe Doca. Então, pai Detão, fazendeiro, bigodão. Então, pego o amor que ele tinha ao trabalho, aos animais, a honestidade, né? A minha avó materna também, uma pessoa de muita fibra, de muita decisão, de muita coragem, empreendedora também. Então eu pego toda essa força, essa habilidade que eles tiveram nessa verdadeira autoconstelação, que é dar essas olhadinhas assim, dar umas olhadinhas, né? Vamos ver as perguntas do pessoal aqui. Quem tiver alguma pergunta, gente, coloca aí no box de pergunta, tá? Cris Rocha, sou adotivo e não conheci meu pai, mas consegui fazer o desafio e ter essa conexão sentindo um empoderamento. Uau! Parabéns, Cris. É isso aí. Então, só esclarecendo que o vínculo que a gente tem é com os pais biológicos, tá? Quem não conheceu os pais biológicos, às vezes são adotados. O caminho de realidade que te trouxe a vida foi com seus pais biológicos. Então, existe uma necessidade de uma grande reverência aos pais biológicos. Lógico que você pode e deve e tem vinculação com os pais adotivos. Mas quando a gente fala aqui de olhar para os pais, é olhar para a origem quântica da própria vida. Então, não é com os pais adotivos, é com os pais biológicos. Com certeza, a Cris Rocha sabe disso, né? Que deve estar acompanhando a gente aí, nas perguntas lá no blog do Desafio. A gente está respondendo as perguntas lá, e essa é uma pergunta que aconteceu muito, né? E quando eu não conheci meus pais, ou quando meus pais já morreram. E aí, quem não tiver participando ainda do desafio, assim que terminar a live, vai lá no meu perfil, tá? Tem um link, você clica nesse link, você coloca o seu e-mail e já é direcionado direto pro blog do desafio. Quem já está participando, é só no e-mail que o link da aula 3 está lá. Hoje de manhã a gente liberou a aula 3. Tem 3 aulas já liberadas para quem entrar no desafio, com conteúdo realmente bem legal. E olhando agora para a sua vida do lado do relacionamento, Cláudia, como foi para você essa parte assim do relacionamento a dois? Essa parte do relacionamento a dois, eu agora fazendo o desafio que a segunda etapa, né? Eu percebi que foi a parte que eu mais sofri na minha vida, foi com o casamento. Porque eu condenava o casamento da minha mãe, porque eu via a tristeza do meu pai, eu via todas aquelas discussões dentro de casa. Condenava o casamento da minha irmã, que se separou. E então eu não acreditava no casamento, né? Então, para mim, eu vivi 23 anos de uma convivência, né? Convivência com um outro ser humano. E eu pensava diferente de mim, mas não era diferente de mim, era tão igual a mim que eu ficava. Então, casamento eu não tinha até agora, porque eu estou começando a ressignificar isso agora, com tudo isso que está acontecendo, com o desafio, com tudo, eu estou
Eu já entrei, já fiz, mas agora a postura de olhar para o meu pai, para minha mãe, do casamento, como foi para eles, e tá tudo certo. Hoje eu acredito que eu posso ter se eu tiver que ter um casamento feliz e maravilhoso. Com certeza. Parabéns. Então, a gente percebe que a mudança, ela vem em três espectros, né? A mudança vem no espectro de informação, aonde eu entendo. Ah, então, peraí, né? Aí depois tem um espectro de emoção, onde eu invisto a emoção e a minha emoção muda. Então, que aqui está relacionado à energia. E depois tem um espectro de matéria, quando a coisa flui e acontece. Então, você consegue perceber que, emocionalmente, você já está bem melhor em relação à questão do relacionamento, dentro dos seus sentimentos e crenças, mas que vê que, no lado da matéria, é uma questão de tempo. Com certeza. De tempo e de Legal. paciência, né, doutor Jim? Porque Isso, eu entendi que precisa de paciência. sim. O E quanto mais, processo ele é muito profundo, porque não é, não é fácil. Às vezes eu vejo, né, até quando nós participamos do grupo do que eu participei, é fácil desistir, porque é difícil olhar, né? Mas a coisa melhor é essa insistência nossa, né? Isso que faz a sim, diferença, né? sim. É por isso que o desafio da autoconstelação e o desafio de cada etapa do método ACV coloca como tarefa a realização da autoconstelação conduzida todos os dias. Um processo 10, né, 15 minutos no máximo, que todo dia feito traz uma repercussão tão maravilhosa nas vidas. Então, ter isso como um desafio faz a pessoa ter um compromisso com aquilo. Porque se deixar, tá bom, vou fazer, aí faz um dia, sente dificuldade de olhar para os traumas, faz outro, sem dificuldade, no terceiro já sabota tudo e não faz, quarto nem pensar, aí quinto, já que eu não fiz, eu não vou fazer mais, e aí tem aquela sabotagem de não conseguir fazer. Então, colocar uma meta, um compromisso de fazer todos os dias a autoconstelação conduzida, que elas têm várias funções, são várias autoconstelações conduzidas diferentes, uma com direcionada para o casal, para o dinheiro, para a profissão, para a questão do empoderamento pessoal, para percepção, né? São autoconstelações conduzidas direcionadas para cada área, e lá no desafio, nas 4 aulas, em cada uma das 4 aulas tem uma autoconstelação conduzida para ser feita elas. Todo dia lá, mesmo que você assistiu uma aula um dia, no outro dia você tem que ir lá escolher alguma para fazer mais uma. Escolhe uma das 3 que já estão disponíveis lá. Então, fazer todos os dias a atividade, ela é fundamental, né? Isso é fundamental para que o resultado aconteça. Porque duas estratégias nós usamos para mudar a mentalidade. Quem tiver pergunta, coloca aqui no box de pergunta, tá, gente? 2 estratégias a gente coloca na mentalidade. Uma estratégia é o de investir um impacto emocional para que aquilo mude a mentalidade criadora do futuro e a gente pare de ficar criando sofrimento para o nosso futuro. E a outra coisa é a repetição. Então, forte impacto emocional e repetição é o que reescreve na nossa mentalidade criadora. Então, fazer todos os dias vai estar contemplando essa necessidade de repetir aquela mudança voluntária para que da informação ela passe para o sentimento, né? E para as emoções. Deixa eu só ler aqui, Zane Maria. Meu avô, do lado materno, disse que nós teríamos raízes no Líbano também. Só que não sabemos nada do nosso bisavô. Interessante, Zane. É o seguinte, quando não tem muita informação assim, você não se preocupe de encontrar essas informações. À medida que você for fazendo as autoconstelações conduzidas, você vai perceber que essas informações elas vão aparecer com clareza. Mas para isso você não pode estar sedentas por essas informações, porque senão você altera a sua percepção intuitiva. Então, o mais importante, além de muito mais que lembranças,
é você ter a disposição de que qualquer coisa que for, você aceita, concorda, né? E agradece. Não é verdade? Posso dizer uma coisa, doutor Dinho, sobre isso, que é Pode? interessantíssimo, porque eu não conheço, meu pai não nominava a família biológica dele. Eu nunca ouvi falar da família biológica do meu pai. Então, interessante que eu vim parar aqui na Itália, né? Vim parar aqui e hoje, depois da autoconstelação, porque eu vim parar aqui, eu critiquei muito, eu criticava os italianos pelo jeito grosseiro de falar, eu sofria com tudo isso. E hoje eu fui entender que eu não fui buscar nada com relação à família do meu pai por fidelidade a ele, né? Porque ele não falava, eu não fui procurar nada. Mas como é impressionante, hoje eu estou aqui, eu honro a família do meu pai, que saiu daqui depois da guerra e foi para aí, Sim. sem ouvindo minha sogra me contar do que foi a guerra aqui, da dureza, da fome, e poder acolher tudo isso estando aqui, sem saber nada do meu pai, da família dele de origem, e simplesmente acolhendo tudo. E hoje eu amo a Itália, hoje eu posso falar isso também. Porque eu critiquei até o ano passado, eu criticava muito. Hoje não. Eu tenho origem italiana também. Por mãe da minha mãe, da Itália, pelos familiares do meu avô materno, Portugal. E, Cláudia, nessa parte emocional, nesse sentimento de equilíbrio, de sentimento de segurança nas várias áreas de atuação, o sentimento de esperança, de empolgação, de energia para realizar as coisas, você consegue perceber mudanças e como que era antes e como que é atualmente na sua parte emocional. Ah, maravilhoso. Porque eu, antigamente, se eu viesse aqui falar com você, eu só chorava. Eu chorava, eu chorava. Tudo para mim era choro, né? Então, era uma emoção desequilibrada. Porque ia de um extremo ao outro. Eu não conseguia distinguir felicidade de... Hoje eu percebo que a felicidade, ela está sendo para mim um estado... não é um estado passageiro. Olha que coisa maravilhosa. O estado passageiro é aqueles momentos que eu entro em algum lugar que não está bom, mas eu vou lá e... Então, a emoção, ela está equilibrada, né? Diante de tudo que... Porque as coisas, elas acontecem a todo momento. E você me levou para perto de Deus. Porque eu não conhecia, assim... Eu sempre acreditei em Deus, mas não dessa maneira. Não no amor, não na amorosidade. Era um amor carente o que eu tinha, né? Era um amor de pedir, dar para receber. Inclusive, a lei da troca foi muito interessante para mim que veio. Eu percebi que eu ia ajudar as pessoas, né? Dentro da minha carência. Meu filho faz isso, eu já tenho conversado muito com ele. Mas não era que eu ia ajudar as pessoas, eu precisava da ajuda das pessoas. Eu procurava ajuda. Isso é muito claro para mim. E hoje eu entendi. É tudo muito... sabe, essa sensação de calma, essa paz que eu sinto e que ela é divina, é uma paz maravilhosa, doutor Dinho. Não sei nem como agradecer. Isso é o que eu agradeço muito. Eu durmo em paz, eu acordo em paz, depressão não sei mais o que é. Sei que eu tenho que trabalhar muito ainda, porque tem muito que aprender. Em quais áreas você se sentia insegura? E como que foi essa parte dessa descoberta aí? E como que mudou? Todas as áreas da minha vida eram inseguras. Na área familiar, na área financeira, na área profissional, na área de relacionamentos com amigos, com... Então, mudou que eu comecei a perceber, me colocando realmente no lugar de hoje, de gratidão, de amor. Então, todas as áreas, e reconhecendo o meu passado, a minha história, né? Minha história é maravilhosa. Hoje eu posso olhar para isso. E como diz, né? Como você disse,
ver que meus pais eram guerreiros e amorosos do jeito deles e tudo tá certo e eu tô... Então, eu vejo. Com meu filho, eu achava que eu era uma péssima mãe. Hoje eu entendi que não era uma péssima mãe, eu simplesmente não sabia fazer melhor. Então, hoje eu tento dar o meu melhor. E isso me faz e me deixa... A postura mudou. No profissional, eu entendi que eu não preciso trabalhar como uma escrava e sem receber. Eu preciso fazer o que eu gosto, aprendendo o meu valor, dando valor para o que meus pais haviam, porque o valor veio deles. E eles me deram valores, valores de honestidade, valores de amorosidade do jeito deles, mas foi tudo dado, né? Eu que não recebia como eu queria. E na relação de casal, que meu ex-marido, ele é maravilhoso, ele veio para me ensinar muita coisa e me ensinou muita coisa e que eu posso sim melhorar meu relacionamento de casal quando isso, né, que não é agora o meu propósito. Meu propósito agora está sendo realizar coisas que eu tenho vontade, que eu nunca fiz. Que maravilha, que bênção. É uma bênção. Esse caminho dessa descoberta, ele é realmente fantástico mesmo. Ele é muito agradável, ele é muito gostoso, né? E quando a gente tem essas descobertas, essas liberações, a gente quer espalhar para todo mundo, falar o quanto aquilo é bom, que todo mundo tenha essa mesma sensação e liberação e libertação que a gente teve, não é verdade? É maravilhoso. É, sim. Então, que maravilha. Eu fico realmente cada vez mais motivado quando eu vejo histórias como a sua, Cláudia, de superação, de resultados. Eu fico cada vez mais motivado quando eu mesmo melhoro os meus resultados através da técnica. E isso tem sido fantástico. Então, dentro desse impulso que nós temos, né, de retribuir, de passar adiante aquilo que é bom para os outros, né, o que é bom para a gente é bom para os outros, eu vou pedir para vocês fazerem a nossa selfie, que é printar a tela e postar no seu Stories, me marcando, e eu vou repostar do meu Stories. Agora, Cláudia, faz a selfie aí, faz o sorriso. Uau! Que massa! Olha, até isso eu melhorei, doutor Dinho. Lembra que o desafio para mim foi fazer selfie? Eu não ainda estou tentando. E uma coisa que eu queria acrescentar, o que mudou muito para mim, foi a relação com a minha irmã. Eu fiquei 20 anos sem falar com a minha irmã. 20 anos e acho que até um pouco mais. E hoje nós conversamos, nós estamos entendendo as dores, as reações, e os mesmos problemas, né? Mas está sendo lindo. É lindo poder saber que a família está se recompondo, né? Toda a família. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sim. É uma emoção de libertação, é um sentimento como se tivesse descido um peso das costas. Até andar fisicamente é mais leve quando a gente se liberta dessas dores. Isso é fantástico. Cláudia, muito obrigado aí pela sua disposição. Estamos já no minutinho final. Parabéns por todas as suas conquistas. Com certeza o método te auxiliou a seguir um caminho, mas foi você andando com as suas pernas que você trilhou esse caminho. Então, é o seu mérito, todas as suas conquistas. Assim como as pessoas que têm sofrimento, é consequência também do que faz. E parabéns por tudo isso aí. Galera que ainda não está participando do desafio, terminando a live aqui, vai lá no meu perfil e tem um link lá, você clica nesse link, você já se inscreve e já assiste as 3 primeiras aulas que já foram liberadas. Quem já está participando do desafio e não viu uma das aulas ainda ou não fez a autoconstelação de hoje, que é o desafio dessa semana toda, desse desafio, a tarefa do desafio é fazer a autoconstelação todo dia.
Então, se você está no desafio e não fez a autoconstelação hoje, vai lá, escolhe uma das 3 autoconstelações que tem disponível dentro das 3 aulas. São 3 aulas que tem lá, uma sobre expansão da consciência e intuição, a outra sobre empoderamento e a outra sobre a questão do equilíbrio emocional. E cada uma dessas 3 aulas, dentro dela, tem uma autoconstelação conduzida com o objetivo do tema da aula. Então, se você não teve oportunidade ainda, vai lá, faça, vai ser um prazer e uma honra te receber. Temos a comunidade do Face, que está tendo uma atividade super legal lá também. Só para quem está, não vou nem contar aqui qual que é a atividade na comunidade do Face e no canal do Telegram. Nós liberamos uma atividade só para quem está lá. Então, se você se inscrever, você já vai assistir as aulas no blog do desafio. As 3 aulas que estão liberadas. Mas se você participar da nossa comunidade do Face ou do nosso canal do Telegram, você vai ter outras atividades e outra interação lá. Então, não esquece de entrar nessas outras 2 milhas também. E, Cláudia, muito obrigado. Fique com Deus. Eu agradeço. Deus abençoe todos os seus progressos, a sua família. Amém. E tudo de bom. Um abraço. Pessoal. E eu, olha, agradeço e digo só uma coisa, eu aconselho o método de autoconstelação. Isso porque eu vejo a diferença em mim. Façam porque é importante. Que legal. Parabéns. Doutor Obrigado. Muito obrigada. Um Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Não esquece de postar o print. Deus abençoe. Me mais. Tchau.